Olá, eu sou o Jonatas do Tradutores de Direita e este é um comentário a este blog. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao nosso público que nos ajudou muito no último episódio, comentando, dando feedback, cooperando para a evolução do nosso canal. Meu muito obrigado a todos vocês. O que nós vamos discutir hoje é o vídeo que foi postado mais cedo no Tradutores de Direita, parte de uma entrevista entre a doutora Jael Ojuel e Agustín Laje. Esses dois nomes são muito importantes para a vitória recente que a Argentina teve sobre a legalização do aborto. A doutora Ojuel é ginecologista e obstetra e Agustín Laje é um comentarista político conservador argentino. Embora muito novo, ele já é um dos comentaristas conservadores de mais respeito da Argentina. E o ponto que nós queríamos destacar desse vídeo é o argumento da doutora Ojuel durante a entrevista, em que ela diz que se as mulheres vissem o que ela viu, elas não advogariam nem fariam um aborto. Antes de colocar o trecho na tela, é importante destacar que o debate do aborto, ele é muitas vezes, na verdade não muitas vezes, o debate do aborto ele é sempre permeado de muitos eufemismos. As pessoas que são pró-aborto, as organizações pró-aborto, elas envolvem toda a discussão do aborto em eufemismo, de forma a disfarçar a brutalidade da situação que está sendo comentada. Então você já deve ter ouvido falar de profilaxia da gravidez, interrupção da gravidez, amontoado de células. Estes outros comentários, na verdade, são absurdos se você for parar para pensar. Por exemplo, profilaxia. Profilaxia é um termo que diz respeito ao tratamento de doenças. Gravidez não é uma doença, não se pega uma gravidez, não é? Interrupção, o próprio Agustín Laje gosta de comentar muito que interrupção dá o parecer de que, na verdade, você está pausando uma operação. Quando a interrupção da gravidez é encerrar a gravidez, acabar com a vida da criança que está ali dentro do útero. Amontoado de células, a mesma coisa, né? Qual de nós não é um amontoado de células? A justificativa das pessoas que permeiam esse debate com eufemismos é que elas não querem trazer mais danos psicológicos às pessoas que estão envolvidas com esse processo, as mulheres que tiveram ou foram colocadas nessa situação. E isso, na verdade, não passa de uma mentira. A verdade é que, se elas falassem abertamente sobre o que é o aborto, se elas mostrassem o procedimento, se elas chamassem as coisas pelos nomes, elas não conseguiriam nunca passar ou levar isso adiante, porque elas não conseguiriam o apoio de ninguém para esses procedimentos horrendos. David Horowitz, que é autor desse livro que nós traduzimos recentemente e publicamos com a ajuda da Editora Armada, Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá no site. O David Horowitz diz, neste livro aqui, A Arte da Guerra Política, ele diz que a esquerda é mestre, ela é especialista em formular suas políticas de uma maneira palatável. E esconder os fatos foi uma estratégia utilizada pelos nazistas para perpetrar uma barbaridade como o Holocausto. Não à toa, as tropas americanas, depois de liberarem alguns campos de concentração, obrigaram os cidadãos alemães a visitarem o campo para observar a brutalidade. Especialmente, muito famoso é o caso do campo de Buchenwald. Os cidadãos de Weimar foram obrigados a visitar o campo, segundo as palavras dos próprios americanos, para que vissem com os próprios olhos o horror, a brutalidade e a indecência humana que permitiram acontecer. E a resposta dos alemães foi sempre: nós não sabíamos. O sobrevivente do Holocausto, Alexander Lax, que foi naturalizado brasileiro em seguida, ele conta no seu livro O Sobrevivente que durante a Marcha da Morte, que foi a marcha que os alemães obrigaram os judeus a fazer ao sair do campo de concentração, quando eles estavam se retirando da parte leste da Alemanha, eles obrigaram os judeus que estavam há 4, 5 anos em campos de concentração a andarem milhas e milhas, em retirada, e muitas pessoas morreram. Se diz que é um dos períodos onde houve o maior morticínio do Holocausto, porque eles não tinham condição de fazer essa caminhada. E exatamente ao passar pelas cidades dos alemães, os alemães que viam os judeus naquela situação jogavam comida para eles e fechavam as janelas envergonhados pela situação em que aquelas pessoas estavam. Então é exatamente ao esconder a realidade das coisas é que é possível levar adiante coisas brutais. Então, pessoal, é muito importante que nós, que estamos muito mais preocupados com as vidas envolvidas do que com ideologias políticas e agendas políticas, especialmente internacionais, que nós foquemos nessa questão e chamemos as coisas pelo nome nesse debate.
porque se nós não o fizermos, nós corremos o risco de ver assassinato em massa de bebês ser instaurado no Brasil de uma maneira antidemocrática pelo Supremo Tribunal Federal. Como o próprio Supremo Tribunal Federal já tomou algumas liberdades e hoje nós temos uma certa situação de relaxamento em relação ao aborto por causa da atuação deles. Eu também gostaria de comentar que nós, conservadores, devemos ou deveríamos nos atentar e conhecer um pouco mais sobre as instituições de caridade e as organizações que oferecem ajuda a pessoas que estão nessa situação de risco e que podem estar pensando sobre o aborto. Para nós é muito importante saber aconselhar pessoas que estão nessa situação, não só apontando o dedo e acusando elas de um possível assassinato, mas oferecendo uma mão, oferecendo uma alternativa. A pessoa que faz um aborto, ela não só vitima seu filho, mas ela também se vitima, porque pelo resto da vida ela vai viver com a consequência do assassinato que ela cometeu. Então é muito sério e nós temos que mostrar, existem alternativas e nós temos que mostrar para essas pessoas as alternativas. Então se conscientizem, estejam preparados para auxiliar as pessoas que precisam. É muito importante que nós possamos fazer isso para que salvemos as duas vidas. As pessoas pró-aborto sempre agem tomando para si o patamar moral, se mostrando como uma pessoa solidária que se importa, quando na verdade elas estão explorando pessoas em situação de risco para favorecer uma agenda política externa de corporações internacionais que lucram com o procedimento do aborto e, pior ainda, com ideólogos que planejaram o aborto como uma ferramenta de eugenia. Então nós estamos preocupados com as duas vidas, nós temos que estar preparados para ajudar não só com o discurso, que também é muito importante, mas com ações. Então eu deixo vocês com esse trecho da entrevista traduzida. Como decís vos, el aborto es el único producto que no se ve. Porque si hoy yo colocara frente a todas las personas que abortan o que están a favor del aborto, yo colocara una bandeja de lo que yo vi, ninguno accedería a defender el aborto como para legalizarlo. ¿Qué se ve? Nosotros hemos, claramente para salvar a la madre, y que los abortos clandestinos existen, pero no son el número que quieren mostrar. Y por salvar a la madre nosotros tenemos que realizar, o sea, la extracción del feto en el momento que la madre llega. Y muchas veces hemos visto fetos no solamente fragmentados, colocados en nuestras bandejas, sino también hasta a veces vienen decapitados y lo último que le cuesta salir es la cabeza última. Entonces la mujer está dormida, o sea, ella no ve esto, pero nosotros sí lo vemos. Te puedo asegurar que yo no le aconsejo a nadie ver lo que yo vi, porque de verdad es un dolor, porque a veces hasta lo ves traspasado con agujas. Y de verdad, cuando se hizo la media sanción, Tranquila, tranquila. Perdón. No, tranquila. Toma aire. Ya está. De verdad, cuando se hizo la media sanción, lo único que yo pensaba, y se nos caían las lágrimas a todos, porque la verdad, era en ver eso en masa, porque todo el mundo habla del aborto, pero no lo vio. Y si yo hoy a cualquier feminista o a cualquier pro aborto le coloco esa bandeja, te puedo asegurar de que cambiaría de opinión. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto bebés en tachos de basura, los he visto en la morgue. Y si yo hoy le digo a alguna de ellas, te hago un paseo por la morgue para que veas lo que yo vi, te puedo asegurar No lo hacen. que no lo hacen. Porque es más fácil defender la muerte desde el odio, desde las heridas, desde la ignorancia. Está parte la idea de que lo que es legal es bueno, o por lo menos no es malo. Entonces, la legalización entraña, en términos de psicología social, la asunción de que aquello es bueno, o por lo menos no es malo. Entonces, por eso no se puede mostrar, porque justamente si alguien lo ve, y alguien, un humano lo ve, no puede convalidar eso. O comentário do Agustin Laje também é muito interessante. Ele diz que na psicologia social há a percepção de que algo, quando é legalizado, passa a ser bom, ou pelo menos não é mal. Então é muito perigoso que isso aconteça. Nós não podemos permitir que o Estado seja o bastião da moralidade. O Estado é um prestador de serviço e uma das suas obrigações, das poucas e fundamentais obrigações do Estado, é permitir e garantir a segurança dos seus cidadãos.
inclusive das pessoas que estão no ventre. As crianças que estão no ventre têm direito à vida e esse direito é inalienável. Então, salvemos as 2 vidas, fiquem com Deus e um grande abraço.